Bom dia, bom dia. A live caiu e eu acredito que é por causa da música que tava tocando, que tem direitos autorais. Então vamos sem música. Bom dia, Jaine. Vamos esperar as pessoas voltarem. Ai, gente, eu esqueci desse detalhe da música. Eles têm direitos autorais. Por isso que caiu. Mas vamos lá de novo, não tem problema. Bom dia, Luci. Bom dia, Demetrio, de novo. Vamos voltando. Hoje a gente tá aqui para falar sobre finalizações, recomeços, mudanças. E por que eu resolvi fazer essa live? Porque ontem eu postei aqui, compartilhei com vocês um pouquinho dos sintomas do desconforto que é, né? Quando a nossa vida tá pedindo por mudança, quando a nossa vida tá pedindo por uma decisão, a gente começa a ter alguns sinais, alguns sintomas, mas a maioria de nós tende a negar isso, né? A gente tende a ir para um lado ali mais da proteção, do conforto, do que agir na coragem para mudar aquilo que precisa, né? Que tá pedindo por mudança. Então a gente vai falar um pouquinho disso. E por que isso acontece, né? Vamos começar do começo. Se a gente for parar para olhar para nossa vida, nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então eu tô escolhendo o que eu vou comer, que roupa que eu vou colocar, que acessório que eu vou colocar, enfim. Só que desde muito cedo, as nossas escolhas, elas são muito cobradas. A gente tem uma pressão, né, para escolher o que eu vou estudar, né, que faculdade que eu vou fazer, para escolher um emprego que vai determinar o que eu vou ser da minha vida, para escolher um relacionamento que a tendência é que dure, né, para sempre. Então existe muita pressão dentro das nossas escolhas. Oi, Patrícia, bom dia. Então a gente muitas vezes carrega isso, essas pressões que a gente sofreu lá atrás e que a gente sofre pela sociedade, como um peso. E aí, quando a gente faz essas escolhas, por exemplo, sobre a nossa carreira, sobre o nosso relacionamento, aquilo que a gente quer estudar, enfim, a gente começa a se hiperidentificar com esses estados. E quando é preciso fazer uma transição, quando é preciso fazer uma mudança, a gente está tão identificado com esses estados que a gente acha que a gente é o nosso emprego, a gente acha que a gente é o nosso relacionamento. E aí fica muito mais difícil da gente conseguir sair disso, da gente conseguir fazer uma transformação, porque é como se uma parte minha deixasse de existir, né? Se eu acho que eu sou a minha carreira, a minha profissão, e de repente aquilo não faz mais sentido, como que eu vou sair daquilo se eu tô tão identificado? Como que eu vou deixar de ser quem é aquela pessoa? Quem eu sou para além daquele emprego? Esses questionamentos começam a vir. E o medo começa a fazer o quê? A bater na porta. É natural. Bom dia, Camila. Então, esse é um ponto, né? A gente está super identificado com esses estados, com esses rótulos, por conta das nossas escolhas, da pressão que a gente sofreu lá atrás para fazer essas escolhas. E um outro ponto é que o nosso sistema... Bom dia, Ricardo. O nosso sistema, nosso inconsciente, o nosso sistema nervoso, ele é programado para nos proteger. Então, tudo que a gente faz, todas as decisões que a gente vai tomar, são baseados nesse sistema de proteção. Então, a gente vive basicamente no passado. Por quê? Porque tudo aquilo que é conhecido pra mim é algo seguro, que é o que eu tô buscando. Por que o nosso sistema busca proteção e segurança? Porque foi isso que manteve a nossa espécie viva até hoje.
Foi isso que manteve a nossa sobrevivência. E é daí que vem também a nossa repetição de padrões. Então, aquilo que a minha mãe viveu, que a minha avó viveu, que os meus ancestrais viveram, que é conhecido no meu sistema ali familiar, é considerado seguro para mim. Por quê? Porque todas aquelas pessoas passaram por aquilo ali e continuaram aqui e permitiram que eu estivesse aqui. Então aí a gente entende um pouquinho dessas repetições de padrões por conta desse sistema nosso que quer nos manter seguros. Só que tem um problema nisso, que é o seguinte: a gente não tá vivendo mais aquela época. Hoje são novas situações que se apresentam. Então, aquilo que era ameaçador lá atrás, hoje já não é mais. Eu não preciso me proteger daquilo. Não preciso ficar com medo de estar andando na rua e encontrar um tigre, por exemplo. Só que o nosso sistema de alarme, às vezes, vê uma situação que não é tão perigosa assim como um perigo. Bom dia, Tati! Ai, obrigada! E a gente vê isso como um perigo. E isso está muito relacionado com os nossos traumas também, mas que é um assunto que eu não vou entrar aqui agora. Então, em busca dessa segurança, em busca dessa proteção, a gente deixa de viver coisas que a gente tem vontade, como os nossos sonhos, por exemplo, por ficar nessa zona conhecida, naquele desconforto confortável. Por exemplo, às vezes você tá num relacionamento que não tá muito bom. Bom dia, Natália. Bom dia, Dona Flor. A gente tá num relacionamento, às vezes, que não tá legal, que você sabe ali que tem coisas que estão te fazendo mal, mas aquilo pra você é tão conhecido que você prefere lidar com aquele desconforto, mas que é conhecido, que você já sabe lidar, do que sair daquela relação e enfrentar algo novo, que você não sabe como vai ser. Bom dia, Mayara. Então, a gente funciona assim. Não é uma coisa que pensamos, é uma coisa muito mais irracional do nosso inconsciente, respostas do nosso sistema nervoso, do que algo que a gente pensa para fazer. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, sair desse lugar. E aí entra nessa questão do medo do desconhecido. Só que se a gente se apega a esse medo do desconhecido, fica nesse sistema de alerta, que é um modo sobrevivência, deixando isso dominar a gente, isso vai minando os nossos sonhos. Eu chego num lugar onde eu acho que a minha vida é aquilo ali, que não tem mais alternativa, porque eu tô tão identificado com as escolhas que eu fiz, porque eu tô tão acostumada a viver naquele conforto desconfortável, que eu não consigo nem olhar pra frente, nem sonhar muitas vezes. Quantas pessoas acham que o mundo tá contra elas, ou que as pessoas precisam mudar para que alguma coisa mude. E quando a gente para olhar um pouquinho mais profundo para isso, a gente entende que todas as mudanças dependem daquilo que está dentro do nosso coração, da gente ouvir essa voz que está aqui dentro, para que a gente venha fazer o que nascemos, que a nossa alma nasceu para fazer. Isso quer dizer que não vai existir medo quando eu ouço meu coração? Não. Bom dia, Fernando. Hoje a gente está falando então sobre finalizações, mudanças e recomeços para quem está chegando agora e pegando esse barco. Então o medo, ele vai existir. O segredo é como agir, né? Apesar do medo, como construir resiliência, como agir com coragem para atravessar esse lugar, né? Todas as pessoas que elas tomam uma decisão ou de sair de um emprego, de mudar de cidade, de sair de um relacionamento, de empreender, de começar algo novo, todas essas pessoas têm em comum algo que é agir apesar do medo, porque todas elas sentem medo. Então eu, por exemplo, quando eu comecei essa minha caminhada como terapeuta, eu não sabia onde ia dar, eu não sabia onde eu ia chegar, eu só sabia que aquilo ali fazia sentido no meu coração. Eu não sabia se eu ia viver disso, eu não sabia absolutamente nada.
A partir do momento que eu decidi, eu vou trabalhar com isso, os caminhos foram se abrindo. Quer dizer que não teve desafio? Não. Teve, tem, sempre terá. Mas quando eu estou consciente daquilo que vibra o meu coração, daquilo que eu quero ser, eu tenho um norte, as coisas ficam mais claras para eu poder tomar essas decisões. Tá fazendo sentido para vocês? Me conta aqui. Oi, Lu, bom dia. Me conta aqui se vocês têm alguma pergunta em relação a isso. Me contem se tem algum sintoma aí que sempre aparece para vocês quando vocês precisam tomar uma decisão. O que acontece com vocês diante desses momentos onde a gente precisa desse ato de coragem? Compartilhem aqui comigo. Toma uma água. Então, em resumo, né, de tudo isso que eu falei, o que eu entendi? Pra gente conseguir atravessar esse lugar de medo, acessar o coração, observar com mais atenção os sinais que vão chegando pra gente e sair desse modo de sobrevivência, de proteção e segurança inconscientes, eu entendi que a gente precisa estar conectado com o nosso coração, conectados com a nossa fé, espiritualidade, independente de religião, acreditar em algo maior, estar conectado com o nosso corpo. Sim, gente, uma das coisas que a humanidade mais perdeu ao longo desses anos todos foi essa conexão com o corpo. A gente tá muito no mental, no racional e tá esquecendo que existe um coração, que existe uma alma, que existe um corpo também aqui habitando quem a gente é. E também a nossa mente, né? Então, pra mim, a chave, grande chave é unir corpo, mente, espírito, pra gente se conhecer, pra gente se curar dos nossos traumas, das nossas dores, pra gente realizar os nossos sonhos. Porque se eu estou desconectado de mim em um momento desse, começam a chegar sinais através das minhas sensações aqui no meu corpo, como o incômodo, por exemplo, de me deixar um pouco mais ansioso. Às vezes me vem um frio na barriga, uma dor de cabeça, uma insônia. Às vezes eu chego para trabalhar, eu sinto aquela sensação horrível, aquela sensação ruim. Se eu tô desconectado do meu corpo, não tô sentindo isso, ou se eu tô um pouco sentindo ali, mas tô desconectado, eu começo a ignorar esses sintomas, eles vão aumentando. Porque todas as nossas emoções, todos esses sintomas estão dizendo alguma coisa, eles são sinais. Então, se eu percebo que tá acontecendo um desconforto ali no meu corpo, eu preciso olhar para isso. É só olhando para isso que eu vou conseguir entender, e às vezes não é aqui, às vezes é aqui, o que esse sinal tá me mostrando. Vocês concordam comigo que se não houver desconforto, eu não vou conseguir identificar que tem alguma coisa errada? Por isso a chave de voltar a sentir, de voltar pro corpo, de incluir aqui o espírito, o coração na equação, além da mente. A nossa mentalidade, ela é importantíssima, porque ela também nos faz evoluir, nos faz chegar onde a gente quer. A gente precisa de planejamento, a gente precisa de saber ter um diálogo aqui interno, a gente precisa saber raciocinar, porque senão a gente sobrevive. Só que o excesso disso atrapalha a comunicação interna, que também faz parte de quem a gente é, também faz parte da nossa essência. E essa comunicação interna, esse acessar o coração, acessar a nossa alma, nosso espírito, tá muito ligado com os nossos sonhos. Porque os nossos sonhos, claro, existem sonhos materiais? Existem, mas os nossos sonhos de alma são aqueles que a gente veio para desenvolver aqui, que estão ligados com os nossos propósitos de vida.
Muito tem se falado sobre propósito de vida e colocado isso de uma forma que olha só para o trabalho. Mas existem vários propósitos. A gente tem vários propósitos na nossa vida. E pra gente se conectar a eles, a gente precisa estar conectado com o nosso corpo, com o nosso sentir. Tá fazendo sentido pra vocês? Tudo isso que eu tô falando? Tô com uma colinha aqui pra eu não me perder. Então, eu quero que vocês se lembrem que é um direito nosso, de todo mundo que tá aqui, realizar os nossos sonhos. Pode ser que você esteja diante de uma situação onde você não vê saída, onde você se sente perdido, perdida. Mas saiba que sempre, sempre, sempre existe uma solução. Só que ela está depois de uma decisão que você precisa tomar. Então, às vezes, o seu maior sonho depende de uma decisão que pode ser, nesse momento, desafiadora, mas que vai te levar para um caminho mais elevado. Porque se eu não tomo decisões, se eu não atravesso esse meu medo, eu permaneço sempre no mesmo lugar. O que acontece, gente, quando a água ela fica parada muito tempo? Ela começa a juntar bicho, a ficar suja, a ficar turva. Ou seja, a nossa vida, a vida no planeta Terra, precisa de movimento. É muito fácil eu ficar ali no conforto, naquilo que é conhecido pra mim, mas isso vai deixando a minha alma triste, vai deixando o meu corpo estagnado. A vida só existe através do movimento. Oi, Tati, bom dia. E aí, voltando, né? O corpo tá lá, mandando um monte de sinais, falando que aquilo ali não tá legal, que existe uma coisa que precisa ser vista, e eu tô ignorando, e eu tô ignorando, e eu tô ignorando. O que vai acontecer comigo? Isso vai ficar tão intenso, tão intenso, tão intenso, que vai chegar uma hora que eu vou ser obrigada a olhar pra isso. Então, isso pode vir através de uma doença, isso pode vir através de uma tragédia, da perda de alguém, várias coisas. Por quê? Porque eu ignorei aquilo que o meu corpo já estava me dizendo há muito tempo. A gente não precisa esperar chegar no limite, gente, para tomar uma decisão. Não precisa, porque depois a gente tá tão desgastado. Pra quê, sabe, fazer isso? Se desenvolver, se autoconhecer, é construir resiliência. É construir segurança dentro de mim. É agir apesar do medo. É confiar na guiança divina que põe tudo em ordem. Por isso a importância de juntar a mente, corpo e espírito. E aí, quando vocês estiverem diante de uma situação onde vocês precisam tomar uma decisão, onde vocês estejam, né, recebendo todos esses sinais, estejam perceptíveis ali para vocês que tem alguma coisa errada, mas vocês estão com medo, existe uma perguntinha chave que vocês podem usar, que é a seguinte: o que de pior pode acontecer se eu tomar essa decisão? Eu vou repetir. Qual a pior coisa que poderia acontecer se eu tomasse essa decisão? A nossa mente, ela tá sempre projetando coisas que a gente já viveu. Que é aquilo que eu falei no começo, a gente vive baseado no passado. Só que se eu vou fazer uma coisa nova que eu nunca vivi, vocês concordam comigo que eu não tenho repertório para prever o que vai acontecer? E aí, quando eu me coloco nesse lugar de o que de pior poderia acontecer, eu vou puxando lá na minha mente coisas que já aconteceram comigo, só que eu vou fazendo esse trabalho de entender que, tá, se isso acontecer, o que mais que acontece depois? Acontece isso? Tá, e se isso acontecer, o que mais que acontece depois? Então eu vou me levando para um lugar onde eu vou arrumando soluções para aquelas coisas que podem acontecer. Então, no fim das contas, não existe um empecilho.
Porque eu sempre vou ter uma opção de lidar com aquilo. Tá fazendo sentido, gente? Espero que sim. E aí, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que tá acontecendo comigo nessa questão. Bom, o ano passado eu tive que tomar uma decisão importante na minha vida, que era sair da casa da minha mãe, né? Aquilo ali já não estava fazendo sentido mais para mim, fazia tempo, eu precisava do meu tempo, do meu espaço, para mim, para o meu filho, enfim, precisava virar adulta, né? Como se diz. E eu fui pesquisando, construindo essa resiliência dentro de mim, entendendo como que eu queria fazer aquilo e principalmente resgatando a minha fé, a minha coragem de que eu era capaz. Fui e dei esse passo. Um passo de fé mesmo, porque eu não sabia como que ia ser dali adiante. Mas hoje, olhando para trás, foi a melhor escolha que eu fiz. E aí, esse ano que passou, trabalhei várias coisas do meu lado pessoal. E agora, do meio do ano passado para cá, eu comecei a ter um desconforto sobre o meu trabalho. E, gente, quando a gente tá fazendo algo que a gente ama, que faz sentido, é muito difícil tomar essa decisão de mudança. Por quê? Porque aquilo ali te preencheu tanto, aquilo ali é uma coisa que era aquilo que você sempre quis, que tá dando certo, só que de repente a vida, a sua alma pede transformação, pede algo maior, pede um passo de fé. Porque quando o negócio tá muito ruim, uma hora ou outra ali você vai ter que tomar uma decisão. E quando o negócio tá bom, tá fluindo? E aí a importância da gente estar conectado com o nosso coração. Eu só percebi isso porque eu estou conectada com o meu coração. Não aconteceu nenhuma situação que eu falasse, nossa, não quero mais isso. Mas começou a vir um desconforto. Então, o ano passado foi um ano que eu parei de fazer muitos estudos, porque eu tava num ritmo, assim, frenético, de estudar várias coisas, de me capacitar e tudo mais. E o ano passado eu falei assim, não, esse ano eu vou me aprofundar naqueles assuntos que eu mais gosto, vou parar de fazer cursos e vou entender o que eu quero. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Então, eu vim de um início aqui no meu trabalho de uma conexão muito grande com a espiritualidade, com a meditação, com esse resgate mesmo da parte espiritual. Comecei assim. E depois eu fui pro lado oposto. No final do ano retrasado, quando eu fiz o meu curso de trauma, eu tava muito nessa visão científica da coisa. Porque começaram a chegar para mim muitas pessoas que começaram a questionar algumas coisas. E eu não soube lidar muito bem com isso. Apesar de ser o que eu acredito, o que eu vivo, o que eu tenho comprovado, eu comecei a buscar uma resposta científica para aquilo. Só que tem coisas, gente, que infelizmente, ou felizmente também, não sei, a ciência ainda não é capaz de explicar. Enfim, fui para esse lado mais científico dos estudos com trauma, mergulhei nisso e comecei a trabalhar mais nesse sentido, envolvendo também a espiritualidade, que nunca deixou ali de fazer parte. Só que quando eu comecei a olhar mais para esse lado científico, a minha vida pessoal, a minha espiritualidade ficou um pouco de lado. Eu comecei a olhar muito para essa questão do sistema nervoso, das nossas reações que são automáticas e tudo mais, e fui me distanciando. Tanto que eu comecei a ter ataques espirituais, que é algo que eu compartilhei com vocês, que eu comecei a fazer sessão com o Cristóvão, porque eu me desconectei muito. E aí eu fui de novo resgatar essa minha parte para poder me integrar, né? Então, a importância da gente estar no equilíbrio, né? Da gente ir pelo caminho do meio aqui, que é o que eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus clientes. Eu também me perdi nesse caminho. Eu tava num extremo e fui pro outro. E aí eu comecei a entender depois que, opa, peraí, não é isso que a vida tá pedindo de você. Você precisa integrar tudo isso.
E é esse o momento que eu tô, de mudança, de transformação, de entender qual caminho, então, eu preciso seguir. E eu já entendi que algumas coisas aqui no meu trabalho vão mudar. A minha forma de atendimento vai mudar. Apesar de eu amar o jeito que é hoje, não é o que a vida, o que o meu coração, o meu espírito tá pedindo de mim. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? E eu tô com medo. Claro que eu tô com medo, eu não sei o que vai ser. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei nem o que eu vou fazer. Para ser bem sincera, eu tenho uma direção, mas eu ainda não sei exatamente como vai ser. Mas eu não vou negar esse incômodo que eu tô sentindo, eu não vou negar esse chamado do meu coração, porque eu sei que se eu negar, as coisas vão começar, aquilo que é bom, que é prazeroso, vai deixar de ser em algum momento. Então pensa, olha para você, para sua vida, para aquilo que tá desconfortável, lembrando que isso é um sinal. Lembrando que isso tá te mostrando uma coisa que você não tá vendo. Talvez seja para você se conectar mais com você mesmo, resgatar sua fé, sair de um lugar que não faz sentido, se reconectar com seus sonhos. A gente não nasceu para pagar boleto. A gente não nasceu para ficar aqui passando perrengue. A gente nasceu para se desenvolver, para colocar no mundo a nossa luz através do nosso servir, através do nosso trabalho, através da realização dos nossos sonhos. É para isso que a gente está aqui, para desenvolver relações saudáveis, para se conectar mais com a gente. Então, meus amores, quero lembrar vocês que existe um caminho, mas esse caminho requer coragem. O que é a coragem? Olha que palavra linda. Coragem é agir com o coração. Quando a gente vai olhar, né, a etimologia da palavra, coragem é agir com o coração. Olha que lindo. Eu tô com medo, mas eu tô ativando o meu coração e atravessando esse momento. E a gente pode enxergar esses desconfortos, esses sintomas, todos que eu falei aqui hoje, que eu postei ontem nos stories, como um grande presente. Passar a enxergar dessa forma. Olha que lindo. Olha como o nosso corpo, gente, é sensacional, é maravilhoso. Porque ele nos mostra aquilo que tá indo bem, que tá legal, que tá funcionando, e aquilo que não tá. Só que a gente precisa estar presente, a gente precisa ocupar esse corpo, essa autonomia pra gente poder fazer as nossas escolhas, realizar nossos sonhos. Ai, Nath, obrigada. Que bom que tá fazendo sentido. Oi, Pio, oi, Cê. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está falando aqui sobre finalizações, sobre mudanças, recomeços. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui para mim. Se tiverem alguma perguntinha, mandem para mim. Se quiserem compartilhar como é para vocês esse processo, o que é mais difícil para vocês, qual que é o desafio que vocês estão passando, mandem aqui para mim que eu respondo, tento dar uma luz aí para vocês também, tá? Então, gente, vocês não estão sozinhos, né? Eu tô aqui contando um pouquinho do que tá acontecendo comigo para vocês verem que todo mundo passa por esses momentos. Todo mundo chega uma hora que precisa tomar uma decisão mais desafiadora, que precisa de encarar um medo. Todo mundo, porque a vida pede isso pra gente se desenvolver. E antes, né, de começar aqui, eu tinha colocado uma música e a música fala, né, que eu quero ser o meu amigo. A gente pode ser nosso melhor amigo. Por que a gente não faz isso? A gente deixa o medo dominar, muitas vezes.
Você se fez necessária demais hoje na nossa vida, maravilhosa. Ai, maravilhosa você. Amo você, viu? E aí, assim, queria fazer uma experiência com vocês, que é o seguinte. Se vocês estão aqui, provavelmente é porque vocês precisam tomar alguma decisão, correto? Então, fechem os olhos um pouquinho e imaginem a vida de vocês daqui a 10 anos. Você fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje, sem mudar nada, sem tomar essa decisão que você precisa tomar. Se coloca, se projeta lá no futuro, para daqui 10 anos. Como que você vai estar se sentindo se você não tomar essa decisão? Se você não der esse passo de fé? Se você não ativar a sua coragem? Visualiza aí. O que pode acontecer? Oi, Vitória, bom dia. Será que é essa a realidade que você quer viver? Será que hoje a decisão que você precisa tomar não é muito mais valiosa para você poder ter uma vida diferente dessa que você tá vendo aí? Não é sobre o agora, é sobre quem você quer ser lá na frente. A nossa mente, ela pensa só no agora, na nossa sobrevivência, na nossa segurança. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de manter uma meta de emagrecimento, por exemplo, que é uma coisa que demora. A gente tem dificuldade de fazer essas projeções para o futuro, mas quando você se coloca nesse lugar, você percebe a importância de uma decisão que é tomada hoje, de um ciclo que precisa encerrar hoje, ou de um ciclo que precisa começar hoje. A Lu falou, a palavra é coragem mesmo. Para finalizarmos ciclos, o nosso coração já sabe, faz tempo. Você é maravilhosa, Bru. É isso mesmo, Lu. Quando a gente tá conectado com esse lugarzinho aqui, ele é uma bússola. As nossas emoções são uma bússola que estão guiando a gente o tempo todo. E se eu tô conectada aqui no meu centro, no meu corpo, se eu tô conectada com a minha fé, eu sei usar essa ferramenta. Ela não tá aqui à toa, a nossa intuição não existe à toa, as nossas emoções não existem à toa, nada tá aqui por acaso. Só que a gente precisa saber usar isso a nosso favor. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente deixa o medo nos dominar, a gente deixa a raiva nos dominar, a gente acha que a gente é a raiva, a gente acha que a gente é o medo. Mas não somos. Isso faz parte do nosso sistema, mas existe uma consciência maior que é a que a gente precisa ativar para tomar as nossas decisões, para que ela nos leve aonde a gente quer chegar, onde a nossa alma deseja chegar. Respiremos, meus amores. Se alguém tiver alguma dúvida, mandem aqui pra mim. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa também, podem mandar aqui, tá? Essa semana eu vi uma frase que fez tanto sentido pra mim, porque eu tô passando por esse momento, como eu já falei, onde eu tô me reencontrando, reorganizando as ideias pra fazer aquilo que faz sentido no meu coração, que tá ligado com o que a minha alma veio desenvolver e que principalmente ajude mais e mais pessoas. E eu tô num processo de testar muitas coisas novas que estão me tirando da minha zona conhecida, que estão me desafiando. Hoje, por exemplo, é um desses dias. Eu fiz, sei lá, 1, 2, 3 lives aqui faz muito tempo.
Mas se eu não venho aqui hoje, falo a minha mensagem, passo aquilo que eu acredito e que eu sei que vai ajudar mais pessoas, eu não vou conseguir chegar lá na frente, onde eu quero. Está tudo confuso. Quando tá tudo confuso, a sensação de estar perdido também é um sinal, né? E a nossa confusão, ela tá muito relacionada com o excesso de pensamentos, com os medos. Então, uma coisa que pode ajudar nisso, a clarear, é escrever sobre isso. Fazer uma escrita intuitiva mesmo. O que é a escrita intuitiva? É você escrever sem filtro. Por exemplo, tô aqui fazendo almoço, mas não queria estar aqui agora. Parei um pouquinho para escrever porque eu não queria estar fazendo isso. Hoje eu acordei, me senti cansada e depois tive que levar meu filho na escola. Enfim, como se fosse um diário. Vai tirando todos esses pensamentos. Tô com medo de fazer tal coisa, não sei se eu vou por caminho A, pelo caminho B. Escreve. Coloca no papel. Tira esses pensamentos da sua mente e coloca no papel. Isso já vai te dar um alívio mental. O medo, Paty, o medo ele vai existir. Só que é isso que a gente tá falando. A gente precisa agir apesar do medo. Então faz esse exercício que eu acabei de passar, da visualização. Se você continuar exatamente do jeito que você tá, sem mudar nada, sem tomar nenhuma decisão, como que a sua vida vai estar daqui a 10 anos? Se você quiser, escreve sobre isso. Isso vai te dar uma luz tão grande. Porque você vai perceber que esse não é o lugar onde você quer estar. E aí você pode se perguntar também: se eu tomar X decisão, você pode fazer isso com várias coisas. Então vamos supor que você tem 3 opções aí do que você quer fazer. Se eu tomar essa decisão, qual a pior coisa que pode acontecer? Escreve sobre isso. Tá, se isso acontecer, qual a pior coisa que pode acontecer? Escreve sobre isso. Você vai ver que sempre vai ter uma solução. É só a nossa mente querendo nos proteger. Tá bom? Voltando. Essa semana eu vi uma frase, gente, que fez muito sentido pra mim. Muito sentido pra continuar fazendo o que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero. E pra cumprir com a minha missão de alma também. Que é essa frase aqui, ó. O que tem do outro lado da porta do medo tem mais valor do que o meu próprio conforto. Oi, Val, bom dia. Hoje a gente tá falando aqui sobre finalizações, recomeços, mudanças, tá? Pra quem tá chegando agora. Eu vou repetir a frase. Ouçam essa frase como um mantra, gente. Olha o poder dessa frase. O que tem do outro lado da porta do medo tem mais valor do que o meu próprio conforto. Essa frase é da Camila Loveworker, maravilhosa. E quando eu ouvi essa frase, eu falei, gente, é isso. Exatamente isso. O que tá do outro lado é muito mais valioso do que esse conhecido aqui que eu tô querendo ficar, que não me cabe mais. Que eu já sei que não me cabe. Só que eu só vou encontrar o benefício, né? Disso depois que eu atravessar esse medo. Vocês entendem? A nossa mente, ela tá nesse modo de sobrevivência, de proteção, que ela não consegue enxergar que muitas coisas boas, maravilhosas podem acontecer se eu tomar essa decisão. Existe o outro lado que a gente tá esquecendo.
E aí, minha gente, não sei se vocês viram que eu postei ontem sobre a sessão Clareza que eu estou oferecendo gratuitamente. A sessão Clareza é justamente para levar a gente para esse lugar depois do medo. Como que faz para participar? É uma sessão gratuita, mas ela tem um processo seletivo. Então, se você tiver interesse, me manda mensagem falando que você quer participar, que eu vou te enviar um formulário, você vai responder esse formulário e eu vou entender se eu consigo te ajudar a chegar nesse lugar através das suas respostas, tá? Então, a sessão Clareza, gente, ela traz exatamente isso. O que acontece depois que eu atravesso esse medo? Se você precisa, se você sente, tá sentindo aí no seu coração que é isso que você quer, que você precisa, me manda mensagem depois dessa live, preenche o formulário, que você pode ser uma das pessoas escolhidas para atravessar esse medo, para se reconectar com seus sonhos, para se reconectar com a sua essência. Eu espero que tenha feito sentido o que eu falei aqui para vocês. Espero que tenha dado uma luz aí e que vocês se lembrem que merecem, que todos nós merecemos realizar os nossos maiores sonhos. Vou tirar uma cartinha agora pra gente. Pra finalizar. Deixa eu só tomar uma aguinha. Tô aqui com um oráculo que chama Além do Eu. E vou tirar uma cartinha pra gente finalizar a nossa live. Olha só. O universo não entende a palavra não. Toda vez que você almejar alguma coisa, opte por frases positivas. Por exemplo, sou saudável, sou próspero, sou paz. É assim que você cria a realidade que deseja vivenciar. Siga isso e veja a magia acontecer. Levem isso para a vida de vocês. Quanto mais você pensa, não quero sentir isso, não quero passar por aquilo, não quero tal coisa, você está atraindo mais disso para sua vida. Pensa o oposto. Então, se você deseja ser uma pessoa saudável, já pensa, integra que você é uma pessoa saudável. Se você quer viver um relacionamento saudável, já pensa, integra que você já tem isso, que você já é essa pessoa capaz de ter esse relacionamento. Isso também vai te levar para esse lugar de colocar a sua mente, o seu foco naquilo que é possível, naquilo que você quer. Para de focar naquilo que você não quer, repetindo só o que você não quer, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Então pensa no que você quer, lembra que o medo vai existir, mas que a coragem também vai existir. Ativa essa coragem para você chegar onde você deseja, onde você merece, onde sua alma pede. É nesse lugar que é para você estar. Só esperando para ver se tem algum comentário aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigada por todas as pessoas que estiveram aqui comigo ou que passaram por aqui. Eu vou deixar essa live salva, se vocês quiserem reassistir. Se alguém quiser trocar uma ideia depois, conversar também,
E se quiser, sentir no coração de participar da Sessão Clareza, me manda, eu quero participar, me manda clareza no direct que eu mando o formulário para vocês, tá bom? Um beijo, um ótimo dia, fiquem com Deus.